Ora viva, bem-vindos a esta resolução do teste, do exame de recurso do semestre passado, julho de 2022. Então, é um exame que tem duração de 3 horas, 7 escolhas múltiplas e 4 perguntas de resposta aberta. E vamos começar por ler o exame, que é aquilo que vocês devem fazer sempre ao início. Logo vamos aqui olhar a primeira pergunta. Temos uma equação da primeira ordem, y', igual a uma certa função de x e y. E aqui a gente repara que a potência do y, que aparece aqui, é 1 sobre y ao quadrado. Logo é uma equação diferencial ordinária da primeira ordem não linear. E nós relembramos da teórica que temos dois métodos para resolver este tipo de equação, que são o método de separação das variáveis, que é claramente aquilo que vamos poder fazer aqui, porque podemos passar o y deste lado e depois temos aqui uma coisa que só depende de x, e o método das equações exatas ou não exatas com fator integrante. Essas equações exatas, elas aparecem, aqui um pequeno problema, elas aparecem na pergunta seguinte, onde aqui temos uma equação da forma P dx mais Q dy igual a zero, e para ser exata, nós temos que lembrar que a derivada parcial do Q em ordem ao x é igual à derivada parcial do P em ordem a y. Logo, o facto de aqui nós temos uma solução não significa, a priori, que a equação seja exata. Pode ser necessário um fator integrante para tornar a equação exata. Logo, aqui podemos verificar se ela é exata. É um pequeno cálculo, derivar o Q em ordem a x vai nos dar 2x é de y, e derivar o P em ordem a y vai nos dar a mesma coisa. Logo, é de facto exato. Logo, vamos procurar um integral desta equação, que é isso, que são as hipóteses que são dadas aqui. A pergunta 3. Temos um problema logístico, da equação logística. Pronto, ou seja, as equações logísticas, eu vou provavelmente me enganar na forma, mas são equações da forma, na expressão, são equações da forma y igual k, y, e depois aqui vamos pôr um m menos y. Eu não sei se são estas as notações são usadas, já não lembro se são as notações usadas na sebenta, e temos aqui uma condição inicial que é y de 0 é igual a um certo valor, y de 0. Aqui eles estão a perguntar-nos o valor, ou seja, no instante em que a taxa de crescimento é máximo, qual é o número do urso, ou seja, estão a perguntar o U, vamos fazer U grande M, max, tal que, no fundo, o linha, a derivada, o linha, é máxima. Logo, isso é relativamente simples a fazer, porque para o linha ser máximo, para a taxa de crescimento, que é a derivada ser máxima, basta calcular a derivada segunda e ver onde é que ela anula-se. E como nós temos esta equação, é muito fácil calcular y de segunda em função de y. A pergunta 4.
Então temos aqui uma equação. Vamos notar que é uma equação que também não é linear. Ou seja, é também da primeira ordem. Y' aparece aqui. E aparece aqui um y ao quadrado. E aqui um y vezes y' também. Que não são termos lineares. Ou seja, é da primeira ordem. É da primeira ordem. Não linear. E a pergunta que é feita, ou seja, o limite do y em zero, não é uma pergunta muito comum, ou seja, standard das fichas de exercícios. Logo, uma pessoa pode ficar um bocadinho perplexa quanto à resolução desta equação. E como eu disse, as equações não lineares, nós temos essencialmente dois métodos, que são separação das variáveis e equações exatas. Bem, menti, esqueci-me, há uma terceira hipótese, que é a mudança de variável, que é dada na sugestão, da importância da sugestão. Bom, mesmo sem a mudança de variável, se a gente escreve isto assim, é y ao quadrado, 2y dy sobre dx mais 2 sobre x é de y ao quadrado é igual a 1 sobre x ao quadrado. Não é muito difícil observar que o que aparece aqui é a derivada de seja d sobre dx de e de y ao quadrado. Porque é derivada de uma composta, vamos derivar a exponencial em ordem ao seu argumento, em ordem y, vai ser um 2y é de y ao quadrado, vezes a derivada do argumento da exponencial ao quadrado, que é dy sobre dx. E aqui aparece também o e de y ao quadrado. Logo, esta mudança de variável faz todo sentido aqui. Então, temos aqui o nosso z e temos aqui o nosso z. E temos uma equação de ordem 1. Pergunta seguinte. Bem, é uma equação diferencial linear, essa, da segunda ordem, onde se procura uma solução na forma de série de potências em zero. E há várias maneiras de resolver isto. Aqui, estas perguntas não são muito difíceis de resolver. Aquilo que eu vou provavelmente fazer, é que nós temos aqui o y0 e o y'0 e nós diz-nos que no fundo que y de x vamos procurá-lo da forma 1 mais x mais a2 x ao quadrado mais a3 x ao cubo mais a4 x à quarta, etc. Porque aqui as opções vão até ao x à quarta. Logo, nós não precisamos de determinar todos os ANs. Nós só precisamos, eventualmente, determinar A2, A3 e A4. Logo, isto se faz da mesma maneira que fazemos para determinar a sucessão AN, substituindo na equação. Envolve, obviamente, muito menos cálculos do que usar toda a sucessão, a série de potências. Aqui temos uma transformada de Fourier. Com a função de Heaviside que aparece aqui. Não é nada especial. Vamos ter que aplicar a transformada de Fourier e avaliá-la no valor 1 e depois temos que determinar o argumento desse valor da função de Fourier 1. A pergunta 7 é uma pergunta de Lagrange. Este tipo de perguntas, em geral,
é muito simples, é só aplicar a equação da Lagrange, escrevê-la, determiná-la corretamente, sem erros, e resolver a equação correspondente. Aqui eles pedem quais destas soluções de equações são soluções da equação da Lagrange. Depois já vamos ver como é que isso se faz. Isto é tudo para as perguntas da escolha múltipla. Vamos dar uma vista de olhos para as perguntas de resposta aberta. Temos aqui um sistema de equações não lineares. Vamos procurar os pontos críticos do sistema e classificar quanto à estabilidade. Pronto, é standard. E vamos linearizar o sistema do ponto 0, 0 e esboçar algumas órbitas. Isto é uma pergunta mais teórica. Reparem que eles dizem que nós fazemos a linearização em 0, 0. Bem, isso significa que 0, 0 é necessariamente um ponto crítico. Esta pergunta. E finalmente temos aqui uma pergunta. Temos uma equação de ordem 2 e eles pedem a solução geral. E aqui nós reconhecemos uma equação de Euler da forma t quadrado a t quadrado y segunda mais bt y' mais c y igual ou seja, não homogénea. E aqui vamos resolver a equação homogénea associada e depois determinar uma solução particular com o método que provavelmente o método método de variação das constantes. Eu não sei como é que se chama. A pergunta 10. Temos uma equação linear de segunda ordem, com um segundo termo que é uma função definida por ramos. Já agora, este tipo de funções, quando a gente olha este tipo de funções, ela vai a 0 para valores inferiores a 3 e vale t menos 3 para valores superiores a 3. Aqui é visível que há uma heaviside, ou seja, h de t é uma cena muito parecida com t menos 3, θ de t menos 3. Onde nós sabemos que para t menos 3 inferior ou igual a 0, ou seja, t inferior a 0, o θ vai valer 0, e para t menos 3 superior a 0, ou seja, para t superior a 3, a função vai valer t menos 3. Logo aqui vamos usar o formulário, aplicar a transformada de Laplace de ambos os lados para obter a solução. A pergunta B é um bocado estranha. Pelo menos também não é uma pergunta muito comum nas fichas. Ou seja, é totalmente natural olhar para esta pergunta e dizer, mas o que é suposto fazer aqui? A ideia para resolver esta pergunta é lembrar-se que estamos aqui na pergunta 10 a considerar coisas de Laplace, e isto provavelmente vai resolver-se usando a transformada de Laplace. Agora, como? Já vamos ver. Mas esta pergunta necessita pensar um bocadinho. E finalmente isto acaba com uma equação de Laplace em coordenadas polares, equações das derivadas parciais completamente standard, com as etapas usuais. Notam que esta pergunta de Laplace ela vale 3,5 valores. Pergunta 10 também. Aqui passei um bocadinho rápido. Isto é bastante fácil ter 3,5 valores aqui. Aqui, pelo menos, ter 1,5 ou 2 valores com esta pergunta. Logo, 3,5, 4, 5 valores com estas. 11, 5 valores.
Esta, pelo menos a parte da homogénea, a equação de Euler é fácil. Também 3,5, 4, 5 é fácil. Imaginando, vamos ter 1,5 aqui, 5, 6,5. Falta ter quadro valores. Quadro valores aqui, imaginamos também, já me perdi nas minhas contas, 5,5, 6,5, 3,5. Aqui é fácil ter, pelo menos na primeira linha, um valor, 7,5, 2,5, e depois na escolha múltipla, eles não dizem quantas valem, mas basta ter 2 perguntas ou 3 perguntas certas e passamos. Quanto é a cotação? 3,5 mais 3,5, 7. 7 mais 6, 13. Logo são 7 valores para a escolha múltipla, um valor para cada pergunta. Aqui há perguntas bastante fáceis, a começar pela primeira. Logo vamos a isso. Aqui. Temos esta equação, então, dy sobre dx, que é igual a menos 1/4 é de x y elevado a menos 2. Vamos separar as variáveis. Ficamos com y ao quadrado, y', quer dizer, y ao quadrado, dy igual a menos 1/4 é de x dx, que primitivamos, e isso vai nos dar y ao cubo sobre 3, que é igual a menos 1/4. A primitiva de x é de x mais uma certa constante. Logo aqui temos uma condição inicial, que é y de 0 igual a 1. Y de 0 igual a 1. Isso quer dizer que então vamos ter, quando fazemos x igual a 0, vamos ter 1/3, que é igual a menos 1/4, mais c, ou seja, c, que é igual a 1/3 mais 1/4, ou seja, 12, 4 mais 3, ou seja, 7 sobre 12. O que vai me dar que y ao cubo sobre 3 é igual a menos 1/4 é de x mais 7 sobre 12. E quando eu multiplico de ambos os lados por 3, isto dá-me y ao cubo, que é igual a menos 3 sobre 4 é de x mais 7 sobre 4. Ou seja, 1/4 de 7 menos 3 é de x. E isso passamos à raiz 1/3, para ter o y. Logo isso vai nos dar y é igual a raiz cúbica de 7 menos 3 é de x sobre 4. Nós vamos ver o enunciado. 7 menos 3 é de x, essa era a resposta F. Passamos à pergunta 2. Logo, nesta pergunta 2, eu lembro que nós vimos que a equação é exata. É exata. Fizemos a derivada disto em ordem x, deu-nos 2x, ou seja, derivar em ordem y. Não é ordem y, eu disse derivar em ordem x, vai nos dar 2x é de y. E derivamos disto
em ordem y e dá-nos a mesma coisa. 2x é de y. O que é que isso significa? Significa que existe um integral geral, ou seja, que esta equação P dx mais Q dy igual a zero, no fundo ela escreve-se como a diferencial de uma certa função, vou chamar h, ou seja, da forma dh sobre dx mais dh sobre dy. Logo, tudo que nós precisamos aqui de encontrar, e o que eu estou a dizer aqui é que isto é o P, isto é o Q. Ou seja, esta coisa vai ser a derivada do H em ordem a X, e esta coisa é a derivada do H em ordem a Y. Bem, logo no fundo, aquilo que aparece aqui, nas hipóteses, é essa função, são candidatos para a função H. Logo podemos simplesmente ver as derivadas em ordem a x e ver se correspondem ao que aparece aqui. Logo, esta aqui, se eu derivar em ordem a x, é fácil de ver que vai dar 2x mais 1 sobre x. Logo, o A não dá. E já agora, se eu for ver o E e o F, também pela mesma razão, não vai dar. Vai aparecer aqui um 2x. O E de y não vai aparecer. O E e o F não são as opções possíveis. Logo, aquelas que são as opções possíveis, pelo menos no que diz respeito a esta parcela, e esta parte da parcela, são estas aqui, x quadrado é de y. Logo, temos que ver se correspondem, quando eu faço a derivada em ordem x, agora, esta parcela. Logo aqui, sim, vai aparecer 1 sobre x, mas aqui não nos interessa, aquelas que eu já risquei não nos interessa. Logo aqui, sim, a derivada do logaritmo de x vai ser 1 sobre x, logo esta é possível. Aqui não, porque a derivada disto em ordem a x vai-nos dar 1 sobre x mais y, que não é 1 sobre x. Logo esta não funciona. E esta também, pela mesma razão, vai-me dar, quando eu vou derivar o logaritmo de xy em ordem a x, eu lembro que o logaritmo de xy é igual ao logaritmo de x mais logaritmo de y. Logaritmo de y. Logo, quando eu derivo em ordem a x, vai-me dar 1 sobre x. Esta também funciona. Logo, reduzimos a duas hipóteses possíveis, a B e a D, e para verificar se qual delas funciona, basta, por exemplo, ver o que é que acontece com este termo. Ou seja, quando eu faço a derivada de função em B ou em D em ordem y, se isso vai-me dar, vai-me fazer aparecer o 1 sobre y. E aqui, vê-se logo que não, porque aqui nós temos logaritmo de x menos logaritmo de y. Quando eu vou derivar em ordem y, vai aparecer o menos 1 sobre y. Logo, esta não funciona, quer dizer que a resposta é necessariamente a resposta D. Logo aqui vamos verificar que não nos enganamos. Refazendo novamente todo o cálculo e derivando esta função em ordem a x, isto dá-nos 2x é de y, mais 1 sobre x, e derivando esta função em ordem a y, ou seja, dá-nos esta parcela, em ordem a y vai-me dar x quadrado é de y mais 1 sobre y. Funciona. As duas primeiras perguntas são muito fáceis. Isto já são dois valores bastante acessíveis para poder adquirir. Passamos à pergunta 3. E aqui nós então queremos encontrar o valor de U. U representa o número de ursos. E queremos o valor de U para o qual a taxa de crescimento é máxima. Logo, eu lembro que aquilo que a gente quer calcular
são os pontos de anulação, ou seja, a taxa de crescimento é a derivada, e para procurar os máximos da derivada vou precisar dos pontos críticos da derivada, ou seja, das raízes da segunda derivada. Logo, a segunda derivada, o que é? É a derivada em relação a t de u da derivada em relação a t. E a derivada em relação a t é esta coisa, ou seja, 3, não, é u, 3 menos 1 sobre 100 u. Logo, isto é uma derivada de uma composta. Vamos calcular a derivada desta função vezes a derivada de u. Logo, isto é... Então, aqui esta função. Isto vai ser igual, então, a 3 menos 2 sobre 100 u vezes u'. E é muito fácil de ver onde é que isto vai se anular. Isto vai se anular quando esta coisa aqui é nula. Ou seja, quando nós temos 2 sobre 100 u, que é igual a 3. Nós, obviamente, não vamos considerar as raízes de linha, mesmo se elas estão contidas aqui nas raízes da derivada segunda, porque esses valores não correspondem a valores máximos da derivada linha. Os valores onde o linha se anula correspondem aos valores onde quer dizer, correspondem aos valores onde a derivada se anula. Logo, não são valores onde a derivada é máxima. Logo, isto vai nos dar, então, 2 sobre 100, que é 1 sobre 50, ou seja, u, que é igual a 3 vezes 50, ou seja, 150. Uma pergunta também bastante fácil. Vamos passar à pergunta 4 e para esta pergunta vamos para o quadro. Temos aqui esta equação, y quadrada, 2y dy sobre dx mais 2 sobre x é igual a 1 sobre x ao quadrado, y de 1 é igual a 1. E a sugestão que é dada é fazer esta mudança de variável, quer dizer, de incógnita, que é de y ao quadrado de x. Bom, como eu disse, aqui é fácil de ver, podemos fazer aqui a derivada, z', o que é que vai ser z' de x, ou seja, dz sobre dx, pela regra da composta, é dz sobre dy sobre dx. Então, isto vai nos dar dz sobre dy é a derivada exponencial de y ao quadrado em ordem y, vai nos dar 2y é de y ao quadrado, e dy sobre dx é y'. Ou seja, é dy sobre dx. Logo, reconhecemos nesta primeira parcela simplesmente z' de x. Na segunda parcela vamos ter 2 sobre x vezes z. Vezes z, que é de y ao quadrado, e isto é igual a 1 sobre x ao quadrado. Logo, isto é uma equação diferencial ordinária da primeira ordem não homogénea, e nós sabemos resolver isto com um fator integrante. Logo, o método usado é olhar a exponencial, é considerar o fator integrante, vai ser a exponencial de uma primitiva de 2 sobre x dx, o fator integrante. Bom, sem surpresa, o fator integrante aqui vai ser simplesmente x ao quadrado. Por que é que eu digo x sem surpresa?
Porque se a gente pega nesta equação e multiplica por x ao quadrado, z' mais 2xz é igual a 1, aqui aparece a derivada de x ao quadrado de z. A derivada de x ao quadrado é 2x vezes z, e depois x ao quadrado vezes a derivada de z, que é z'. Logo, isto dá-nos simplesmente que x ao quadrado vezes z de x é igual a x mais uma constante, primitiva de 1, que é x. E nós sabemos que o y de 1 é igual a 1, logo o z de 1 vai ser igual a e de 1 ao quadrado, ou seja, vai ser igual a e. O que temos aqui que é igual a 1 mais c, ou seja, c é igual a e menos 1. Bem, logo temos temos o z, então, o z de x, que eu lembro é igual ao exponencial de y de x ao quadrado, vai ser igual, então, a 1 sobre x mais e menos 1 sobre x ao quadrado, dividido por x ao quadrado. E aqui a pergunta que é feita é, as opções que são dadas têm a ver com o limite, quando x tende para 0 mais, de y de x. Quanto é que isto vale? Bem, nós não temos o limite de y de x, mas temos o limite de z de x. E quando x tende para 0 por valores positivos, aqui a gente pode reparar que e menos 1 é positivo, logo isto vai tender para mais infinito, e isto também vai tender para mais infinito, ou seja, o z de x vai tender para mais infinito. E onde é que a exponencial tende a mais infinito? Ela tende a mais infinito, quer dizer que o y de x ao quadrado tende para mais infinito quando x tende para 0 mais. Logo aqui a questão é que há duas possibilidades para o y, ou o y tende para menos infinito, ou seja, o y em 0 mais tem duas possibilidades, que é tender para menos infinito ou para mais infinito. Como é que nós decidimos quais destes limites vai ser o limite de y? A forma mais simples, intuitiva, não é muito rigorosa, mas é intuitiva, é de dizer que o valor na condição inicial é 1, é positivo. Isso quer dizer que y, de facto, não pode tender para menos infinito. O y vai manter valores positivos e, por isso, tende para mais infinito. Um raciocínio mais rigoroso estudaria a monotonia do y. Ou, eventualmente, o facto que o y não se pode anular. E vai manter, então, um sinal constante, que é o sinal da sua condição inicial. Mas, pronto, a priori, a condição inicial permite-nos guiar sobre o valor do limite, essa escolha entre menos infinito e mais infinito. Estamos aqui. Logo, a resposta é a resposta B. Pergunta 5. Logo aqui, como eu disse na introdução, temos várias hipóteses, e se formos olhar as potências máximas que aparecem nestes desenvolvimentos, a potência máxima é a potência 4. E também podemos reparar que aqui não há pontinhos. Ou seja, eu não tinha reparado na minha primeira leitura, aqui podemos reparar que há uma coisa que é engraçada, é que aqui temos soluções que são de facto séries de potências,
que são propostos que são séries de potências. E aqui temos soluções que não são séries de potências. E o que me apetece fazer, numa situação destas, é de ver se uma destas, isto é um truque, um bocadinho, pode não funcionar, é de ver se uma destas soluções, a B ou a F, ou a D, aliás, a D também não é uma série de potências, são soluções da equação, ou mesmo soluções. Aquilo que a gente repara em todas estas soluções é que elas têm sempre o mesmo, aqui, o mesmo início. O que não é surpreendente por causa destas condições iniciais, ou seja, o y de 0 é igual a 1, vai-nos dar este coeficiente. Y' de 0 é igual a 1, vai-nos dar o coeficiente do x. Logo aqui eles estão-nos dar, ao final de contas, no desenvolvimento, os 3 primeiros coeficientes, menos 3x ao quadrado, mais A3 x ao cubo, mais A4 x à quarta, etc. a priori. Mas tudo o que a gente precisa para determinar, de facto, qual das opções é correta, não é bem determinar qual é o A4, mas determinar qual é o A3. Porque, no fundo, quando a gente olha aqui as várias opções, não, há estas duas que são iguais. Aqui o A3 é 0, mas aqui é 0. Ou seja, temos que arranjar uma maneira de distinguir estas duas opções, C e F. Ou precisamos também do A4. Ok. Então vamos aqui no quadro. E vamos escrever a nossa equação. 1 mais x ao quadrado y de segunda, menos 4x y' mais 6y igual a 0. E o que nós procuramos determinar é y de x igual a 1 mais x. Nós já vimos que eles dão-nos de graça o coeficiente do x ao quadrado, que é menos 3. Vamos utilizar isso. Menos 3x quadrado mais A3x ao cubo mais A4 x à quarta mais 3 pontinhos. E aquilo que eu quero determinar é o A3 e o A4. Para poder distinguir aquelas duas soluções que eu disse. Logo, o que é que acontece aqui? Quando eu vou fazer a derivada disto, y' de x, isto vai ser o seguinte, vai ser então a derivada de x, que é 1 menos 6x ao x, mais 3A3x ao quadrado, mais 4A4x ao cubo, etc. Y de segunda, x, que vai ser igual então a menos 6 mais 6A3 x mais 12A4 x à quarta mais x à quarta, desculpa, x ao quadrado mais 3 pontinhos. Se eu for substituir aqui, estas coisas aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os termos que que vão aparecer aqui estão no termo, ou seja,
neste termo aqui vai aparecer uma aproximação até a ordem 4. Neste termo aqui vai aparecer uma aproximação também até a ordem 4, porque temos x vezes y', a ordem 4. E neste termo aqui temos que ter cuidado, porque aparece y de segunda mais x ao quadrado y de segunda. X ao quadrado y de segunda também faz aparecer termos até a ordem 4, só que y de segunda só faz aparecer termos até a ordem 2. E nós precisamos aqui, então, de termos até a ordem 4. Então, por que nós precisamos aqui de termos a ordem 4? Simplesmente porque nós vamos, ao substituir na equação, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos, ao final de contas, a escrever esta parcela aqui na forma de uma série de potências, que eu posso chamar P0 mais B1x mais B2x² mais B3x à quarta, como eu disse, mais 3 pontinhos igual a 0. E os termos que aparecem aqui têm que ser todos de ordem ou de potência superior ou igual a 5. Logo, aqui, ao utilizar uma ordem, aqui, um desenvolvimento até a ordem quarta, quando eu faço a segunda derivada, eu pesco duas ordens. Logo, para ter aqui deste lado uma coisa que só contém todos os termos da ordem 4, eu tenho que considerar aqui A5, x à quinta, mais A6, x à sexta, mais 3 pontinhos. Isto vai fazer-me aparecer termos a ordem 4 nesta parcela aqui. Vão aparecer aqui os termos da ordem 4 que eu preciso. Bom, e qual é que vão ser estes termos? É simples, então vai ser 5A5 vezes x à quarta, mais 6A6 vezes x à quinta, e aqui vamos ter 20A5 x ao cubo, mais 30A6 x à quarta, mais 3 pontinhos. E agora, substituindo na equação, de forma mais limpa, o que é que eu vou ter? Vou ter, então, este desenvolvimento y de segunda até a ordem 4, que é menos 6 mais 6A3 x mais 12A4 x ao quadrado mais 20A5 x ao cubo mais 30A6 x à quarta, mais 3 pontinhos, que são só termos de ordem superior ou igual a 5, mais o x ao quadrado vezes y de segunda, que eu só preciso de multiplicar esta parcela para termos a ordem 4, ou seja, menos 6x ao quadrado mais menos 6 ao quadrado mais 6A3x ao cubo mais 12A4x à quarta. Logo aqui eu tratei esta parcela. Mais, ou seja, menos 4x y', ou seja, y' menos 4x, menos 4x vezes 1. 6 vezes 4, 24, menos vezes menos, mais 24x ao quadrado. Menos 4 vezes 3, menos 12A3x ao cubo. E menos 16A4 x à quarta. Mais 6y, que é a primeira linha. Então, temos 6 mais 6x menos 18x ao quadrado. 18x ao quadrado mais 6A3x ao cubo mais 6A4 x à quarta. Mais 3 pontinhos, todos os termos de ordem superior ou igual a 5. Ou seja, estes aqui não interessam porque vão ser termos de ordem superior ou igual a 5, que são iguais a 0.
Logo, como é que eu safo-me desta expressão? Simplesmente juntando as potências e comparando com o desenvolvimento da função identicamente nula, da série de potências identicamente nula. Logo, vamos começar pelos termos constantes. Começar pelo menos 6. Temos aqui menos 6. Aqui não temos termos constantes. Na segunda linha. Na terceira linha também não. E é só na primeira linha que nós temos um termos constantes, que é mais 6. Aqui, de forma muito agradável, os termos constantes, eles cancelam. O que é expectável, porque aqui temos 0. Ou seja, menos 6 mais 6. Vamos olhar agora os termos de grau 1, x. Então, onde é que eles aparecem? Eles aparecem aqui 6A3. 6A3. Vou utilizar aqui uma outra cor. Temos aqui 6A3. Aqui não temos nenhum. Nós temos aqui só aqui o menos 4x, ou seja, menos 4. E aqui temos o 6, mais 6. Reparem que isso vai nos dar o valor do A3. Porque esta parcela aqui é igual a 0. Logo temos que 6A3 mais 2 é igual a 0. Ou seja, A3 é igual a menos 1 terço. Se formos olhar de volta ao enunciado, o que é que a gente observa? É que o x ao cubo, onde é que ele aparece? A potência do x ao cubo aqui é menos 4 sobre 9, menos 2 sobre 5. Aqui temos um menos 1 terço. E aqui temos também um menos 1 terço. E aqui não temos um menos 1 terço. Logo, de facto, temos que decidir entre o C e o F. Os termos de ordem 2, x ao quadrado. Logo já sabemos aqui que o A3 é igual a menos 1 terço. Aquilo que a gente quer determinar agora é simplesmente o A4. Quanto é que vale o A4? Provavelmente é o coeficiente, o x ao quadrado, que vai nos dar 4. Vou utilizar outra cor aqui. Logo, começamos aqui por 12 A4x ao quadrado, ou seja, 12 vezes A4. O termo de grau 2 aqui é menos 6, na segunda linha. Na terceira linha é mais 24. E na quarta linha é menos 18. E nós sabemos que isto é igual a 0. Só que acontece que menos 18 menos 6 é menos 24. Logo, isto vai me dar que 12A4 menos 24 mais 24 é igual a 0. Ou seja, A4 é igual a 0. Eu não sei porque é que eu disse que nós precisávamos deste termo então. Porque nós acabamos por não precisar disto. Mas pronto, A4 é igual a 0. E se formos aqui ver no enunciado, a única correspondência que nós temos é para a resposta F. Bem, sobre esta resolução, eu já estou à espera que isso deixe os alunos um pouco perplexos. E o objetivo é mesmo esse, é vocês perceberem porque é que aquilo que eu estou a fazer funciona. Dá a solução. Passamos à pergunta 6. Logo, a pergunta 6 temos que fazer a transformada de Fourier da função f. Vamos passar aqui ao quadro. Então, temos esta função f de x, que é igual a θ de x
E de menos x. E queremos calcular o valor da transformada de Fourier em 1. Logo isto vamos precisar do valor da transformada de Fourier num valor qualquer, que é 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito de f de x é de menos i ômega x, dx, e nós vamos precisar de avaliar isto para ômega igual a 1, para ter o f chapéu de 1. Aqui, utilizando a propriedade da função de Heaviside, que vale 0 para valores de x inferiores a 0 e 1 para valores de x superior a 0, isto vai nos dar um integral de 0 a mais infinito de e de menos x, e de menos i ômega x, ômega i ômega x dx. Isto é um integral muito fácil de calcular. Integral de 0 a mais infinito de e de menos x 1 mais i ômega. Dx. Não, e eu aqui, no fundo, eu não preciso de calcular para i ômega. Posso tomar logo o ômega igual a 1, já agora. Não sei porque é que eu estou a fazer no cálculo geral. Logo, isto é, de facto, raiz de 2π, integral de 0 a mais infinito de e de menos x 1 mais i dx. E primitivamos violentamente, mesmo sem um integral impróprio, porque nós sabemos que vai ser um integral que é convergente. Ou seja, isto vai dar e de menos x 1 mais i sobre menos 1 mais i entre 0 e mais infinito. Em mais infinito, como o x tende para mais infinito, mas o x tem um menos em frente, vai tender para 0, menos o valor em 0, o exponencial vai valer 1. Logo ficamos com 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre 1 mais i. Bem, que é igual a, para termos o argumento, temos que passar em primeira a notação cartesiana, ou seja, vamos multiplicar em cima e em baixo pelo conjugado, que vai nos dar 1 menos i sobre o módulo, que é 2, 1 sobre raiz de 2π. E aqui podemos pôr o raiz de 2 aqui em baixo, vai nos ajudar. Ficamos com 1 sobre 2 raiz de π vezes 1 menos i sobre raiz de 2. Bom, e a razão de eu pôr aqui o raiz de 2 deste lado é simplesmente porque nós aqui reconhecemos sen de π sobre 4 menos i sen de π sobre 4, que é exponencial de menos i π sobre 4. E logo o argumento é menos π sobre 4. Ou seja, argumento é igual a menos π sobre 4. Vai-nos dar a hipótese C. Logo, este exercício também tem uma pergunta que é surpreendente, é qual é o argumento. Temos que nos lembrar como é que se calcula o argumento num complexo, mas também é bastante fácil. O cálculo é bastante fácil. Pergunta 7. Logo para essa também vamos usar o quadro. E vamos escrever a função que aparece no funcional. Temos f de y x, que é igual a y ao quadrado, mais y' ao quadrado, menos 2y sin x. E eu lembro que a equação da Lagrange escreve-se df sobre dy menos d sobre dx df sobre dy' igual a 0. Mas sobretudo que estas derivadas parciais elas têm que ser entendidas como derivadas parciais do funcional f em ordem à sua primeira variável e do funcional f em ordem à sua segunda variável.
Logo, quando nós calculamos as derivadas parciais que estão em azul, a gente esquece que o y e o y' dependem da variável x. Logo, o que é que vai ser a derivada parcial do f em ordem y? Bem, o y aparece aqui no y² e nesta expressão. Logo vai ser simplesmente 2y menos 2 seno x. Onde é que aparece o y²? Só aparece aqui no quadrado, y' ao quadrado. E a derivada do quadrado é 2 vezes a variável, ou seja, 2 vezes y'. Logo, como é que se escreve a equação da Lagrange neste caso? Escreve-se na forma 2y menos 2 seno x menos a derivada, ou seja, d sobre dx, de 2y' igual a 0. E agora a gente lembra-se, agora sim, nos lembramos que y' é uma função de x. Logo, esta derivada vai ser simplesmente 2y segunda. Claramente, os dois que aparecem aqui vão cortar e vão nos dar como equação y menos seno x menos y segunda é igual a 0, que nós podemos escrever desta forma: y segunda menos y igual a menos seno x. Logo, voltamos aqui ao enunciado. E o que é que eles perguntam? Perguntem quais destas funções são soluções desta equação. Logo, aquilo que nós podemos fazer é simplesmente determinar a solução geral. Solução geral. Ok, aqui vou apagar e voltar a escrever. Então, tínhamos esta equação, y segunda menos y é igual a menos seno x. Vamos determinar a solução geral da equação homogénea associada. Aqui é fácil de ver que o polinômio característico é r ao quadrado menos 1 igual a 0, vai nos dar duas raízes, r é igual a mais ou menos 1, ou seja, a solução da homogénea vai ser e de x mais b é de menos x. E depois temos que determinar uma solução particular. Logo aqui, para determinar uma solução particular, podemos usar o método dos coeficientes indeterminados. E isto é um dos casos mais simples dos coeficientes indeterminados. Vamos procurar a solução da forma A cosseno x mais B seno x. Ver o meu longo vídeo sobre o método dos coeficientes indeterminados. E vamos substituir na equação. Logo temos que derivar duas vezes esta coisa. São segunda de x. A derivada de cosseno é menos seno. A derivada de menos seno é menos cosseno. Menos A cosseno x. Mais a derivada de seno é cosseno, mas a derivada de cosseno é menos seno, menos b seno x. E quando eu faço a diferença dos dois, y segunda menos y segunda y de p, isto vai me dar o quê? Vai me dar menos 2a cosseno x, menos 2b seno x, e tem que ser igual a menos seno x, vai nos dar que o a é igual a 0 e o b é igual a 1 meio. Logo, uma solução particular desta equação é dada por seno x sobre 2. Logo, temos aqui a solução geral, que vai ser da forma, então, a é de x, mais b é de menos x, mais a solução particular, seno x sobre 2. E basta agora ver no enunciado quais são as hipóteses que correspondem a isto. Logo, é fácil de ver que esta não dá, porque a solução particular está errada. Esta aqui também não dá, a solução particular está errada. Esta aqui também não dá, porque a solução particular está errada. Esta aqui também não. Esta aqui também não.
Logo, só, a única hipótese vai ser esta. Tem aqui uma solução da homogénea, 3 de x, corresponde ao nosso grande A igual a 3 e ao nosso grande B é igual a 0. Isto era a solução geral que nós encontramos. A é de x mais B é de menos x mais sen de x sobre 2. A solução vai ser esta. E concluímos a parte da escolha múltipla. Bem, considera o sistema de equações diferenciais incógnitas. Vamos determinar os pontos críticos desta solução. Aqui. Bem, então, o que são os pontos críticos? Vão ser as soluções que são constantes, ou seja, x de t é uma função constante, ou seja, a derivada é 0, e y' vai ser, y vai ser constante, logo a derivada vai ser 0. Logo temos que resolver este simples sistema, e eu lembro que nós sabemos que pelo menos um deles, 0,0 é uma das soluções. Logo, isto dá-nos o quê? Vai-nos dar, então temos aqui x menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, ou seja, x menos 1 vezes x menos 1 mais 1 igual a 0. E depois aqui em baixo temos menos x menos 1 vezes y, que é igual a 0. Logo, simplificando aqui, estou a usar o quadro, quer dizer, o enunciado, um cálculo que se faz aqui bastante fácil. Vai-nos dar x menos 2 vezes x igual a 0. E a segunda hipótese, que é menos x menos 1 vezes y igual a 0. Logo, a primeira linha vai-nos dar x, que é igual a 2, ou x, que é igual a 0. Em ambos os casos, se x é igual a 2 ou x é igual a 0, vê-se que necessariamente ou x igual a 2 ou x igual a 0, isto vai ser diferente de 0. Logo, isto vai nos dar que y é igual a 0. Logo, temos dois pontos críticos, vão ser o ponto 2,0 e o ponto 0,0. Ambos têm a ordenada igual a 0. Também podemos, já que estamos nisso, calcular, classificar quanto à estabilidade. Precisamos calcular a matriz jacobiana associada ao sistema. Temos aqui uma função de duas variáveis com duas componentes. Logo, a matriz jacobiana vai ser a matriz cujas linhas são os gradientes das componentes. A derivada da primeira linha em ordem x vai nos dar a derivada de x menos 1 ao quadrado, ou seja, 2x menos 1. E a derivada em ordem y vai nos dar 0. Para a segunda linha, a derivada em ordem x vai nos dar o quê? Sim, quer dizer, vai nos dar menos y. Derivativos têm em ordem x, dá menos y. E se nós derivamos agora em ordem y, vai nos dar menos x menos 1. Logo, para classificar quanto à estabilidade, nós temos que ver qual é a matriz jacobiana. Ou seja, a matriz jacobiana, vamos escrever aqui, no ponto 2,0 e no ponto 0,0. Logo, quando x é igual a 2, nós aqui temos 2 menos 1 vezes 2 é 2. Depois temos 0. Aqui temos sempre 0. Y é igual a 0. E aqui vamos ter 2 menos 1, ou seja, vamos ter menos 1. E em 0,0 vamos ter então menos 2, 0, 0 e menos 1. Não? Não. Mais 1. Menos dá mais. Mais 1. Logo, o que a gente vê com este cálculo, vê que no caso 2,0 temos
um valor próprio que é positivo e um valor próprio que é negativo, e a mesma coisa no caso 00. Nós sabemos que quando temos valores próprios positivos, estritamente positivos, e outro estritamente negativo, temos pontos que são instáveis. Logo aqui, eles pedem para nós linearizarmos o sistema no ponto 00, e linearizar o sistema, o que é que significa? Significa dizer simplesmente que a matriz do sistema é a matriz jacobiana em 00. Ou seja, temos aqui x, y, y', que vai ser aproximadamente igual desse x, y, à matriz que é menos 2, 0, 0, 1. Agora vamos passar aqui no quadro, para ser mais fácil, mais claro. Então, temos aqui x, y, x', que é então igual a, o que é que ele diz? Menos 2, 0, 0, 1 vezes x, y, ou seja, aproximadamente igual. Temos x' que é igual a menos 2x e y' que é igual a y. Bom, este tipo de sistemas é fácil de ver que são equações de ordem 1, que são muito fáceis de resolver. Vamos ter x, que é igual a vezes exponencial de menos 2t, e y, que vai ser uma certa constante p, vezes exponencial de t. Logo, assumindo que o A e o B são diferentes zeros, vamos assumir que o A e o B são diferentes zeros. Se eu quiser agora fazer o gráfico, posso simplesmente escrever a equação cartesiana, porque aqui é fácil de ver que nós vamos ter que E de t é igual a y sobre d. Logo, E de menos 2t vai ser b sobre y ao quadrado. Ou seja, x é igual a uma certa constante que eu vou chamar c, vezes 1 sobre y ao quadrado. Também posso ver isto assim, se quiserem. Tenho x sobre a, que é igual a exponencial de menos 2t, e tenho y sobre b, que é igual a exponencial de p. Logo, isto é 1 sobre exponencial de p ao quadrado. E é isso que eu estou a dizer aqui. Bem, como é que se chamam estas curvas? São curvas tipo hipérbolas. Podem ser hipérbolas assim. Quando a constante é positiva, aqui estou a dizer mais neira, vamos ter curvas assim, porque é x igual a 1 sobre y ao quadrado, quando a constante é positiva, isto é para ser positivo, e vamos ter curvas assim quando a constante é negativa. Agora basta ver em que sentido o t cresce, mas isto não é muito difícil de ver, que quando o t tende para mais infinito, o x tende para zero. Enquanto o y vai tender para o infinito. Este tende para zero e isto tende para o infinito. Logo, o x vai tender para zero e o y vai tender para o infinito. O x aqui vai tender para zero e o y vai tender para mais infinito. E a mesma coisa deste lado. Então, quando a constante é negativa, sim, vai dar esta coisa aqui. T tende para zero. Sim. Isto só depende do sinal das constantes. Logo, são estas. São curvas deste tipo. Pergunta 9.
Então, temos esta equação, e já tinha observado que aqui isto é uma equação, pelo menos da forma de uma equação de Euler, a parte não homogénea, ou seja, uma equação de Euler não homogénea. Pronto. E 3t ao quadrado menos 1. 3t ao quadrado menos 1. Aqui temos t ao quadrado y de segunda menos 2y. Logo, para resolver a equação de Euler, nós temos que resolver a equação, nós temos que determinar a equação inicial. Logo aqui a equação inicial, lembre, temos uma coisa deste tipo, t quadrado y de segunda mais bt y de linha mais cy igual a zero. Estamos a olhar a equação homogénea associada. A equação inicial, lembro que é AR, R menos 1 mais BR mais C igual a zero. E lembro como é que se encontra esta equação inicial, essencialmente procurando candidatos, soluções da forma t elevado a r. Logo aqui o r menos 1, ele aparece, porque nós vamos derivar duas vezes o t elevado a r. Aqui o r, ele aparece, porque estamos a derivar uma vez. Esta linha é r, t r menos 1, y de segunda é r menos 1, t r menos 2. E depois pomos em evidência o t elevado a r e simplificamos. Logo, neste caso, a solução da homogénea, o que é que vai ser? Porque a equação inicial vai ser simplesmente r menos 1 menos 2 igual a 0, ou seja, r ao quadrado menos r menos 2 igual a 0. E é fácil ver que menos 1 é raiz, logo isto também é r mais 1 vezes r menos 2 igual a 0. Logo isto vai nos dar uma solução da forma a sobre b mais b t ao quadrado, para a solução homogénea. Logo depois nós procuramos uma solução particular desta equação e vamos utilizar um método consagrado da variação das constantes. Logo vamos procurar a solução particular da forma u, uma função u vezes 1 sobre t, mais uma função v t ao quadrado. Vamos precisar, sabemos, do Wronskiano, das soluções da equação homogénea. 1 sobre t ao quadrado, e a derivada é menos 1 sobre t ao quadrado, 2t, que é o determinante desta matriz, que vamos calcular. 1 sobre t vezes 2t é igual a 2. T ao quadrado vezes menos 1 sobre t ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1. Menos 1 vai dar mais 1. Ou seja, isto vai ser igual a 3. E o sistema que temos que resolver é u' 1 sobre t mais v' t ao quadrado igual a 0. E u' a derivada, ou seja, menos 1 sobre t ao quadrado, mais v' vezes 2t, igual a 3t ao quadrado menos 1. Não é igual a 3t ao quadrado menos 1, porque quando nós temos, nós aplicamos o método de variação da constante, temos que pôr a equação com o coeficiente do segundo derivado igual a 1. Logo é esta a equação que nós estamos a considerar, menos 2 sobre t ao quadrado y é igual a 3 menos 1 sobre t ao quadrado. Logo aqui é o que vamos dizer, 3 menos 1 sobre t ao quadrado. Logo, como é que resolvemos isto? Usando o método de Cramer. Eu quero que vocês usam sempre o método de Cramer para resolver instantaneamente este tipo de sistema. Logo aqui já temos o Wronskiano, que é sobre o determinante do sistema, que é 1/3.
ou seja, 1 sobre o determinante do sistema, ou seja, 1 sobre o Wronskiano, e em cima vamos fazer o determinante da seguinte matriz, ou seja, aqui 3 menos 1 sobre t ao quadrado, substituímos na primeira coluna o vetor dos coeficientes indeterminados, acho que assim se chama, e depois deixamos na segunda coluna a segunda coluna do Wronskiano, e aqui mesma coisa, só que desta vez eu deixo a primeira coluna do Wronskiano, menos 1 sobre t ao quadrado, e substitui na segunda coluna 3 menos 1 sobre t ao quadrado. Ver também o meu vídeo sobre isto, e isto vai-me dar, então, 1/3 de vezes, ou seja, menos, porque aqui temos este sentido, logo menos 1/3, 3t ao quadrado, menos 1. E aqui temos 1/3 de 3 sobre t menos 1 sobre t ao cubo. Isto é um bocadinho estranho, ou talvez não. Bom, vamos primitivar ambas estas funções, não devem ser muito difíceis de primitivar. Aqui, logo temos o linha, que é igual a menos t ao quadrado, mais 1/3. E temos logo uma primitiva, vai ser u vezes menos t ao cubo. Isto cheira-me a erro. Menos t ao cubo sobre 3 mais t sobre 3. E temos v', que é igual a 1 sobre t menos 1 sobre 3t ao cubo. E a primitiva vai ser v, que é igual a logaritmo de t. E aqui vai ser 1 sobre t ao quadrado e menos 6. Mais 1/6. Mais 1/6. Porque quando eu vou derivar 1 sobre t ao quadrado, vai fazer aparecer o menos 2, que vai cortar, vai me dar o menos 1/3. Logo eu acho que eu devo ter feito um erro, mas vamos ver se não. Logo, a solução particular y de p é, então, menos t ao cubo sobre 3 mais t sobre 3 vezes 1 sobre t, mais o meu v, que é logaritmo de t, mais 1/6, 1 sobre t ao quadrado, vezes t ao quadrado. Logo isto, a primeira parcela vai dar menos t ao quadrado sobre 3, que faz parte da solução da homogénea, mais 1/3, mais logaritmo de t vezes t ao quadrado, mais 1/6. Ok. 1/3 mais 1/6 vai ser 2/6, vai ser 3/6, vai ser igual a 1/2. Não, está certo. Logo isto vai dar, então, mais 1/2, mais isto. E este termo que está aqui, como eu disse, ele pode ser inserido na solução geral da homogénea, ou podemos descartá-lo e guardar só
só isto, para a nossa solução particular. Logo, conclusão. Já não se percebe nada. Vou pegar isto aqui. A solução geral vai ser, então, A sobre T mais B T ao quadrado mais uma solução particular, que é 1/2 mais T ao quadrado, logaritmo de T. Bem, a razão da minha hesitação é porque nos meus rascunhos não é assim que eu resolvi esta pergunta. Resolvi usando outro método alternativo. Eu penso que vai-vos ser útil este t ao quadrado y segundo para rever essencialmente duas partes da matéria, que é o método de substituição e o método de substituição e o método dos coeficientes indeterminados. Eu acho que aqui era 3t ao quadrado menos 1, vou só aqui verificar. 3t ao quadrado menos 1, está certo. Aqui o que eu queria usar como método alternativo é uma substituição, que é essa substituição que nós usamos para resolver a equação de substituição, que nós usamos para resolver a equação de Euler. E qual é a substituição? É simplesmente esta, é de mudar a variável da incógnita, a variável de derivação, da variável x, ou seja, x é igual a logaritmo de t. Logo, o que nós queremos é transformar isto numa equação linear da segunda ordem, mas na incógnita z de x, que é igual a y de e de x. Logo, aqui as derivadas são simples, temos z' de x, aplicando a regra da cadeia, vai ser y' de e de x vezes a derivada de e de x, que é e de x, e z segunda de x, fazendo a derivada do produto, que vai nos dar y' segunda de e de x, vezes e de x, vezes e de x, ou seja, vezes e de 2x, mais y' de e de x, vezes a derivada de e de x, ou seja, e de x. Aqui a gente repara que temos y segunda e de x, e de 2x, vezes, desculpa, a derivada do z de x. Logo, substituindo na equação, quando eu faço esta substituição, esta equação, o que é que ela vai me dar? Vai me dar e de 2x, y segunda de e de x, menos 2y de e de x, igual a 3 e de 2x, menos 1. E usando estes cálculos, o que é que nós temos? Nós temos aqui e de 2x, vezes, desculpa, nós temos aqui então y segunda vezes e de 2x, que é igual a z segunda menos z. Anotem, aqui há que ter aqui uma pequena atenção, é que o y' é dy sobre dt, enquanto o meu z' aqui é um dz sobre dx. Estou aqui a cometer um pequeno abuso de linguagem ao notar a derivação da mesma maneira. Aqui é menos z', menos 2 vezes z é igual a 3 é de 2x menos 1. Logo, porquê que isto é? Esta substituição, ela é gira? Ela é gira porque nós temos aqui uma EDO da segunda ordem, ordem 2, a coeficientes constantes.
Logo, isto é tipicamente um candidato para o método dos coeficientes indeterminados. Logo, sem surpresa, porque isto faz parte do método de Euler, a equação característica que nós encontramos aqui é a mesma que encontramos quando estudamos a equação inicial correspondente à equação de Euler, ou seja, R mais 1 vezes R menos 2 igual a 0. Logo, aqui a solução da homogénea de x é A é de menos x mais B é de 2x. E nós vamos procurar aqui uma solução particular usando o método dos coeficientes indeterminados. Logo, a solução particular ela pode ser obtida fazendo a soma da solução particular correspondente a este segundo membro, ou seja, ao final de contas, a esta equação, desculpa, este segundo membro, ou seja, corresponde a esta equação, z segunda P1 menos G' P1 menos 2Z P1 igual a menos 1. E outra equação correspondente, outra solução particular correspondente a outra equação, que é Z segunda de P2 menos Z' P2 menos 2Z P2 é igual a 3. É de 2x. Logo, para ZP1 é muito fácil, porque temos aqui uma constante, e a derivada de uma constante vão ser 0. Logo, basta aqui escolher uma constante, tal que menos 2 vezes essa constante vai me dar menos 1. Logo, ZP1 é 1 meio. Para determinar ZP2, o que nós observamos aqui, é o método dos coeficientes indeterminados, é que temos aqui E de 2x, e E de 2x é uma solução da equação homogénea. Logo, vamos simplesmente procurar uma solução da forma ZP2. Vou escrever isto aqui, ZP2, que é, então, temos aqui um polinómio de grau 0, que vai ser x vezes um polinómio de grau 0, ou seja, uma constante, vezes E de 2x. Como a equação é linear, não me interessa aqui pôr a constante, podia pôr a constante, mas depois, simplesmente fazendo o cálculo das derivadas, eu depois posso ajustar, se necessário, a constante que está aqui. Logo, quais são as derivadas de ZP2? Z'P2 é de 2x, são derivadas de uma exponencial vezes uma função, então a derivada de x é 1, a derivada de 2x é 2, 2x, e Z segunda P2 também vai ser é de 2x, vezes a derivada de 1 mais 2x, que é 2, mais 2 vezes 1 mais 2x, ou seja, 4 mais 4x. E posso fazer agora este cálculo. Então, Z segunda de P2 menos Z' de P2 menos 2Z P2. E isto tudo vai ter em fator exponencial 2x. E só preciso agora de substituir. Ou seja, vou ter 4 mais 4x, menos EP2, ou seja, menos 1 menos 2x, menos 2, menos Z' P2, é menos 1 menos 2x, e depois menos 2z, ou seja, menos 2x. O que é que aparece? Aparece que 4x corta com menos 2x, e ficamos aqui com 4 menos 1, ou seja, 3. Isto é igual. É exatamente igual àquilo que a gente quer, ou seja, é igual a 3, é 2x. Ou seja, esta solução é a solução particular que nos faltava. Mais x é de 2x. Bem, logo, temos a solução geral da equação homogénea, temos uma solução particular. Podemos escrever a solução geral da equação em Z, que vai ser A é de menos x, mais B é de 2x,
mais 1/2 mais x é 2x. E para ter a solução geral da y de g, basta fazer a substituição inversa, x igual a logaritmo de t, ou seja, a sobre t mais b t quadrado mais 1/2 mais logaritmo de t vezes t quadrado, que é exatamente a mesma solução que nós encontramos com o método da variação das constantes. O que quer dizer que eu não me enganei. Passamos já ao exercício 10, que é um exercício que parece ser da transformada de Laplace. Não parece ser, é, pelo menos a linha A. Ora bem, então temos esta equação e vamos fazer temos esta equação e vamos fazer a transformada de Laplace. Por isso vamos precisar da transformada de Laplace desta função aqui. E se eu esquecer aqui esta condição, porque não vai ter importância quando eu vou fazer a transformada de Laplace do h, isto é, o integral de 0 a mais infinito, do h de t é de menos st dt, os valores inferiores a zero não importam. Logo isto, naquilo que nos interessa para a transformada de Laplace, é essencialmente θ de t menos 3 vezes a função t menos 3. Observar isso, o que é que nos ajuda? Ajuda-nos essencialmente a simplificar um bocadinho os cálculos da evolução. Vamos passar ao quadro branco. Ora bem, então temos esta equação, y de segunda menos 4y, que é igual a t menos 3 θ t menos 3, e com as condições iniciais, y de 0 igual a 0 e y de 0 igual a 2. Bom, vamos fazer a transformada de Laplace da segunda derivada. Sabemos que deve ser a transformada de Laplace da primeira derivada menos y de 0. E aqui temos S de S, L de y menos y de 0 menos y de 0. Usar o formulário, se não nos lembrares disso, que vai nos dar S ao quadrado L de y. Y de 0 vale 0, aqui já não há nada, menos 2. Logo isto vai dar S ao quadrado L de y menos 2 menos 4 transformada à Laplace de y igual a transformada à Laplace de t menos 3 vezes θ de t menos 3. Usar o formulário para ver que isto é exponencial de menos 3s vezes a transformada à Laplace de t. E a transformada à Laplace de t é 1 sobre s ao quadrado, ou seja, é de menos 3s sobre s ao quadrado. Logo, organizando os termos, isto vai nos dar s ao quadrado menos 4 vezes L de y igual a 2 mais E de menos 3s vezes 1 sobre s ao quadrado. E passando o s ao quadrado menos 4, isto fica L de y igual a 2 sobre s ao quadrado menos 4 mais exponencial de menos 3s espero não me ter enganado, 1 sobre s ao quadrado menos 4. Logo aqui temos já, bom, esta aqui é simples, nós sabemos resolvê-la. Esta 2s ao quadrado menos 4
é simplesmente a transformar Laplace de sen hiperbólico de 2t. E aqui também não é difícil, porque aqui temos o termo exponencial de menos 3s, e vamos usar exatamente a mesma fórmula que usamos aqui, com uma função diferente. Aqui o que nós queremos procurar é a função f, tal que transformar Laplace seja 1 sobre s ao quadrado menos 4. Queremos fazer a transformada inversa disto. Logo, isto não é muito difícil, se nós lembrarmos que quando temos uma função racional, nós temos que compô-la em funções racionais elementares. Ajuda, eventualmente, nesta resolução, a observar que nós não precisamos de fazer a decomposição em funções racionais desta, mas basta fazer a descomposição em função racional desta. Aqui isto vai escrever-se de forma 1, quer dizer, qualquer coisa sobre x, mais ou menos qualquer coisa sobre x menos 4. E aqui é fácil ver que, reduzindo ao mesmo denominador, vai fazer aparecer aqui em cima um x menos 4, e aqui aparecer aqui um x, e quando eu faço a diferença, o x corta. Ou seja, aqui faço x menos 4, e aqui faço x, e ficamos assim, com a diferença x menos 4 menos 4 sobre x menos 4. Logo, isso quer dizer que, substituindo o x agora por s ao quadrado, isto vai fazer aparecer um menos 1 quarto vezes 1 sobre s ao quadrado menos 1 sobre s ao quadrado menos 4. Estou a usar esta fórmula. Quer dizer, esta fórmula. Bem, ou seja, escrevemos aqui a função numa forma de uma diferença, e aqui agora vai ser fácil fazer a transformada inversa disto. Logo, onde é que eu vou fazê-la? Vamos fazê-la aqui. Logo isto vai ser, ou seja, menos 1 quarto. 1 sobre s ao quadrado. Mais 1 quarto. 1 sobre s ao quadrado menos 4. Vai-me dar então menos 1 quarto. Estou aqui a fazer a transformada inversa. Transformada Laplace de... eu não sei porque é que eu tirei o menos 1 quarto em evidência. Vamos deixar onde é que ele está. Vamos dar menos 1 quarto para ficar fora. E fazer a transformada Laplace do que está aqui dentro, que é simplesmente t. E aqui, a menos 1 ao quadrado, queremos aqui um 2, ou seja, menos 1 meio de sen hiperbólico de 2t. Algo erro. Ficamos aqui um 2, aqui um 2. Acho que é isto. E eu tenho que avançar, logo, pronto. Logo agora é eu aplicar aquela fórmula para ver que isto vai ser a transformada Laplace de... Então, isto já vimos que é sen hiperbólico de 2t. E depois aqui o exponencial de menos 3s vai fazer aparecer mais θ de t menos 3 vezes esta função em t menos 3. Logo, menos 1 quarto de... Aqui, vamos escrever isto assim. Vamos pôr aqui o menos 1 quarto para fora. Ou seja, menos 1 quarto de t menos 3 menos 1 meio de sen hiperbólico de 2t menos 3. E aqui está. Salvo erro,
a nossa solução, y. Isto é um bom aspecto. Se eu enganei-me, provavelmente é só numa constante. Vamos então à linha seguinte, B, com este integral. Eles nos pedem para calcular. Logo, aqui aqui a ideia é simplesmente perceber que, como eu disse na introdução, quando estávamos na leitura, que temos que resolver isto usando Laplace. E ingenuamente vamos ter que aplicar Laplace a uma cena que envolve o integral. Ou seja, eventualmente, o Laplace do integral. Se nós formos ver aqui no nosso formulário, onde é que aparece o Laplace do integral? Só aparece no produto de convolução. E nós sabemos que o Laplace de um produto de convolução é igual ao produto das transformadas Laplace. Logo aqui temos um integral de 0 a t e o nosso integral I é um integral de 0 a 1. Logo o que a gente quer é avaliar este integral, arranjar uma forma de avaliá-lo para t igual a 1. Ou vamos escrever a transformada de Laplace, a transformada de Laplace, o produto de... Vamos tentar escrever, no fundo, a ideia aqui é tentar escrever esta fórmula, vou comentar aqui um bocadinho, usando um produto de convolução. Logo aqui, em vez de ter um integral de 0 a 1, vamos ter um integral de 0 a t. E lembrando-nos da forma do produto de convolução, aqui, em vez do 1, queremos um t, menos x elevado a m dx. E se nós escrevermos isto assim, temos aqui o produto de convolução de f com g de t, onde f vai ser a função t elevado a n, e g vai ser a função t elevado a m. Quer dizer, aqui tem que ter cuidado com as variáveis, já estou a dizer as coisas erradas. Mais corretamente, aqui é x elevado a m, e aqui para o g é x elevado a m. Nós reconhecemos a fórmula integral de 0 a t de f de x, g de t menos x, dx. E logo, a transformada de Laplace, ela vai nos permitir calcular o produto de convolução, a transformada de Laplace, do produto de convolução desse f com esse g. Que vai ser simplesmente o produto da transformada de Laplace do f. Logo aqui, mais uma vez, cuidado aqui com as notações. Aqui vamos voltar à notação t. T elevado a n, porque são as notações que a variável que nós usamos para transformar a Laplace, aqui t elevado a m. Bom, e estas transformadas de Laplace, elas são fáceis. Nós sabemos que é n fatorial sobre s elevado a n mais 1 vezes m fatorial sobre s elevado a m mais 1. Só que isto
também é n fatorial, m fatorial sobre s elevado a n mais m mais 2. Vamos aqui, vou guardar o mais 1, porque nós vamos precisar de fazer a transformada Laplace inversa. Porque esta função, agora voltando aqui, eu sei qual é a sua transformada Laplace inversa. Isto é n fatorial vezes m fatorial sobre n mais m mais 1 fatorial vezes n mais m mais 1 fatorial sobre s de n mais m mais 1 mais 1. Eu lembro, mais uma vez, já tenho usado esta fórmula n vezes, mas que isto é n fatorial sobre s n mais 1. Daí eu separar o n mais 1. Logo, isto é simplesmente n fatorial, m fatorial sobre n mais m mais 1 fatorial da transformada Laplace de t elevado a n mais m mais 1. Conclusão? Onde é que o que é que nós estamos a fazer? Temos isto, que é igual a isto, que é igual a isto, que é igual a isto. Isso vai nos dar que o produto de convolução de f com g, de t, é igual a n fatorial, m fatorial sobre n mais m mais 1 fatorial vezes t elevado a n mais m mais 1. Ou seja, esta função. Ou seja, este integral. E I é igual a este produto de convolução. Logo, basta fazer para t igual a 1 e vamos ter n fatorial, m fatorial sobre n mais 1 fatorial. Logo, a resposta está aqui. Logo, este exercício é muito giro. Eu sei que os alunos não vão gostar. Provavelmente não gostaram muito deste exercício, mas este é um exercício muito giro porque necessito, de facto, pensar um bocadinho em vez de aplicar estupidamente um método direto. Aqui temos que ver temos que nos lembrar quais são as ferramentas que nós temos para poder resolver este exercício e ver que nós estamos num exercício sobre a transformada Laplace e pensar em usar Laplace e pensar que o único sítio no Laplace onde temos um integral é no produto de convolução e pensar em interpretar o I como o produto de convolução de duas funções para um certo valor de t. E depois temos que fazer a transformada de Laplace inversa. Muito giro este exercício. Isto deixa-nos o último exercício, que é sobre uma resolução de uma equação às derivadas parciais com uma condição com várias condições de contornos. Bom, este exercício é particularmente simples. Eu sei que ele tem... este exercício, às vezes, eles têm um aspecto um bocadinho assustador, mas se nós aplicarmos o método estudado nas práticas e na teórica, é particularmente simples. E nós resolvemos nas práticas e nas teórico-práticas exercícios muito semelhantes com esta equação de Laplace em coordenadas polares. Bem, logo para a linha A, aqui vou ser relativamente breve, porque isto é mesmo um exercício fácil. Vamos então fazer a separação das variáveis com uma função grande R, de pequeno r, uma função G
de θ, quando nós substituímos aqui nesta equação, isto vai dar uma coisa da forma R segunda vezes G mais 1 sobre R, R' vezes G mais 1 sobre R ao quadrado, n R vezes G segunda, que é igual a 0. Multiplicamos isto tudo por R ao quadrado. Multiplicamos isto tudo por pequeno r ao quadrado e dividimos por grande R vezes G. E isto vai nos dar R ao quadrado, R segunda sobre R, mais R sobre R, grande R, mais G segunda sobre G, igual a 0. O que nos permite separar as variáveis, passando o G segunda sobre G do outro lado, isto fica menos G segunda sobre G. Logo aqui temos uma função de R, de pequeno r, que é igual a uma função de pequeno θ, são necessariamente ambas iguais a uma constante. Conhecemos de um lado uma equação dólar, R segunda, ou seja, por ser de um lado esta equação, R quadrado, R segunda mais R igual a lambda vezes R, ou seja, menos lambda vezes R igual a 0. Depois, em θ, temos a equação G segunda mais lambda G igual a 0. Temos em θ esta condição de fronteira, que corresponde a G de 0 igual a G de 3π sobre 2 igual a 0. Sobretudo, temos esta sugestão que nos diz imediatamente que o lambda a questão de constante de separação é discretizável, ou seja, é indexada por um inteiro, que vai ser da forma, então, n ao quadrado, vai dizer nπ sobre L, que é o 3π sobre 2, 3π sobre 2, ao quadrado, o π corta, o 2 vai para cima, isto é 2n sobre 3 ao quadrado. Bem, bom, e é fácil de ver que a solução disto, se eu chamar está aqui dentro, vou chamar lambda n é igual a delta n ao quadrado, a solução geral desta equação vai ser da forma Gn, vamos usar só aqui G θ, que é igual a cosseno de delta θ mais B seno de delta θ. E para o G de 0 ser igual a 0, isso quer dizer que o A é igual a 0. Logo isto vai nos dar uma solução, quer dizer, vai-nos dar como soluções a estas equações, soluções da forma Gn de θ igual a seno de 2n sobre 3 θ. Que é este termo que nós já encontramos aqui. Uma vez que nós resolvemos a equação em G, falta resolver a equação em R. Logo aqui vou limpar tudo. Temos então, como eu estava a dizer, temos uma equação de Euler mais R menos então menos 2n sobre 3 ao quadrado vezes R igual a 0. A equação inicial associada vamos chamar alfa, o índice, vai ser alfa menos 1 mais alfa menos 2n sobre 3 ao quadrado igual a 0. Isto é alfa ao quadrado, que é igual a 2n sobre 3 ao quadrado, ou seja, alfa índice n, que vai ser igual a mais ou menos 2n sobre 3. Isso quer dizer que a solução R índice n de R vai ser uma certa constante, AN, vezes pequeno r elevado a 2n sobre 3,
mais Bn, que é no R, elevado a menos 2n sobre 3. Logo, com aquela solução que nós tínhamos da equação em θ, que é sen de 2n sobre 3 θ, aplicando o princípio de superposição generalizado, nós vamos ter que a solução geral é da forma U de Rθ, que é igual à soma para n superior ou igual a 1, o n é superior ou igual a 1, então da nossa solução em R, que é a n R 2n sobre 3 mais Bn menos 2n sobre 3, R elevado a menos 2n sobre 3, vezes o sen de 2n θ sobre 3. Bem, logo esta é a nossa solução geral. E podemos ver que não é exatamente isto que temos aqui, porque só aparece a potência 2R elevado a 2n sobre 3. Porquê? Porque nós aqui usamos a condição de fronteira para ter o Gn, mas falta usar esta condição, que é que a função URθ é limitada quando R tende para 0 mais. E o que é que acontece quando o R tende para 0 mais? Esta parcela aqui, que tem um expoente que é negativo, vai tender para mais infinito. Logo, em particular, não vai ser limitado. Logo, para respeitar esta condição, que a função é limitada, quando o R tende para 0 mais, vamos ter que tomar que o Bn é igual a 0. E é isso que explica que a potência, as potências negativas não aparecem nessa expressão. Logo, a solução geral é uma solução onde podemos descartar este termo. E é exatamente aquilo que a gente obtém no enunciado. Logo, a linha A é completamente standard de resolver, é imperdoável, não saber resolver isto rigorosamente, como eu fiz, não é preciso entrar muito mais em detalhe do que aquilo que eu fiz. Podemos passar à linha B, onde eles nos dizem aquilo que a gente tem que olhar. Logo, então, aquilo que eu tenho que considerar é U de Rθ para R igual a 1. Logo, U de 1 θ é igual ao quê? É igual à soma para n superior ou igual a 1 de n vezes R1 elevado a 2n sobre 3, que é 1, sen de 2n θ sobre 3. Temos aqui uma série de senos e sabemos que essa série de senos é igual a 3 sen 4 θ sobre 3 mais 5 sen 14 θ sobre 3. 4 θ vai corresponder a um índice n igual a 2. 14 θ vai corresponder a um índice n igual a 7. Isso quer dizer que o 3 que aparece aqui corresponde a A2 e o 5 que aparece aqui corresponde a A7. E todos os índices, os ANs, para n diferente de 2 e de 7 vão ser iguais a 0. Porquê? Porque temos duas séries de senos que são iguais. Logo quer dizer que os coeficientes dessas duas séries são idênticos. Isso significa que a solução geral, U de Rθ, só vai envolver o n igual a 2 e n igual a 7. E com os coeficientes, A2 igual a 3 e A7 igual a 5. Logo, para n igual a 2, vamos ter então 3 R elevado a 4 terços, sen de 4 θ sobre 3, mais 5, para n igual a 7, ou seja, R elevado a 14 terços vezes sen 14 θ sobre 3. E é tudo. Bons estudos.